Vou te contar 3 coisas que nunca te contaram sobre a verdadeira sabedoria. Você deseja alcançar a sabedoria? Afinal, o que a gente pode fazer para ser sábio? Você já se perguntou isso? Se você está assistindo esse vídeo, sabedoria é um assunto que te interessa. E interessa a mim também. Talvez seja isso que você está definitivamente buscando para a sua vida. Então nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que provavelmente nunca te contaram sobre a verdadeira sabedoria. Talvez você esteja esperando uma resposta curta, rápida, mas isso não ia ser nada sábio. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu vou tentar fazer um malabarismo para te contar tudo o que você precisa saber nesse nosso tempo marcado, que é bem curto. Esse vídeo está sendo feito em comemoração pelos primeiros 1000 inscritos no nosso canal. E a nossa festa é essa, não tem bolo, não tem brigadeiro, mas tem um pouco de provérbios para minha, para a sua vida. Então hoje a gente vai falar justamente do que move esse canal. A sabedoria de Deus, contida no livro de Provérbios. Eu vou te contar 2 coisas bem surpreendentes, mas eu acredito que a terceira coisa é bem especial, você vai ver. Você já deve saber que você não pode confundir inteligência e muito menos intelectualidade com sabedoria, são coisas completamente diferentes. Nem todo homem que tem alta formação é sábio e nem todo homem que tem pouca instrução é tolo. Isso porque o conceito de sabedoria não está relacionado somente com o acúmulo de conhecimento. Você mesmo deve conhecer alguma pessoa que lê muitos livros ou tem um nível de escolaridade assim muito alto, mas no entanto, ela tem extrema dificuldade em lidar com as questões da vida. Tem dificuldade em ordenar o seu matrimônio, liderar o seu lar, por exemplo. Você também já deve ter visto aquela pessoa que não tem instrução nenhuma, mas quando ela abre a boca para falar, ela dá aula. Medo dessa patrona virgem, mas isso é bobeira, não quer trabalhar. Está proibindo todo mundo trabalhar. Eu quero saber como é que vai elaborar os remédios, que os caboclos não vão arrancar as raízes, não vai levar para o laboratório. Cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê a vaca para matar para o povo? Se matar não vende, porque quem tá bagunçado. A cidade está toda fechada para ninguém não entrar nem não sair. Não, a gente tem que trabalhar, senão nós vamos entregar o corpo para a doença. Nós não podemos entregar o corpo para a doença, não. Igual o povo entrega o corpo para a doença, só que chegar a doença não tem ninguém preparado. Tá todo mundo fraco, tá todo mundo com fome, aí que morre mais depressa. E então tem que trabalhar. A vida é essa. Além da definição que eu propus no início desse bloco, existem outras que vão ser úteis para a gente. Anota aí, por exemplo. Capacidade de julgar corretamente as questões relacionadas à vida e da conduta, habilidade de enfrentar qualquer situação, tem, por exemplo, um conhecimento baseado na experiência. Mas eu diria que a sabedoria ela tem uma estreita ligação entre conhecimento e aplicação prática desse conhecimento em todas as áreas da vida. Ou seja, sabedoria ela não está ligada apenas ao saber nem ao fazer. Sabedoria está ligada ao ser. Sabedoria é uma espécie de virtude da alma que ela pode ser buscada por qualquer pessoa. Se você acha que não pode ser uma pessoa sábia porque você não tem muitos estudos, isso aí pode ser o seu maior engano. E, falando em sabedoria, seria impossível começar falando sem dizer alguma coisa do grande Salomão, filho de Davi, que foi rei em Jerusalém, como diz lá o livro de Eclesiastes. Você deve lembrar de um episódio que está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, do versículo 2 ao 28, onde Salomão ora a Deus pedindo sabedoria e Deus dá a ele não apenas sabedoria, mas também lhe dá muitas riquezas. E assim começa uma história de prosperidade de um rei incrivelmente rico e poderoso. O segundo livro de Crônicas conta a mesma história sob uma outra perspectiva. Mas o detalhe é o seguinte, em Crônicas, o autor comenta que Salomão pediu sabedoria a Deus, mas parece que o tipo de sabedoria que Salomão pede, ela é melhor explicada lá em 1 Reis. Ali o autor diz que pediu a Deus um lev shomeia, ou seja, um coração que ouve, que a Nova Almeida atualizada vai traduzir como um coração compreensível. Então a primeira coisa que provavelmente nunca te contaram sobre a sabedoria é que o maior sábio que o mundo já viu, Salomão, ele não nasceu sábio, mas ele pediu sabedoria. Mas não só isso. O que ele quis, na verdade, não era uma mente brilhante para poder prosperar o seu reino,
mas um coração que fosse capaz de ouvir a vontade de Deus. Puxa vida, isso muda tudo, né? Por isso, Deus se agradou tanto do pedido de Salomão. Ele apenas queria governar o seu povo com um coração que pudesse discernir, que pudesse julgar, pudesse tomar decisões segundo a vontade de Deus. Agora pensa num instante. Eu espero que você já tenha orado a Deus, por muitas vezes. Eu acredito até que algumas pessoas possam, inclusive, já ter pedido sabedoria a Deus. Mas, sinceramente, me responda. Aliás, você pode usar os comentários aqui do canal para a gente continuar essa conversa. Mas me responda, quantas vezes você já orou a Deus pedindo um coração capaz de tomar decisões segundo a vontade dele, de Deus? Se você ainda não entendeu o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você orou assim, olha, Senhor, às vezes eu tomo decisões pensando no que vai ser melhor para mim, no que vai me dar mais conforto, no que vai me dar mais dinheiro ou prazer. Mas, Senhor, eu te peço, me dá um coração capaz de ouvir a sua voz. Me dê um coração capaz de desejar somente aquilo que te agrada, não me agrada. Me ajude a ter um coração que tome decisões apenas para buscar a sua glória e não a minha. Eu fiz essa oração aqui agora, sei lá, em 30 segundos, por causa do tempo do nosso vídeo, mas eu recomendo que você faça isso por mais tempo. Se você infelizmente perdeu o costume de orar, recomece hoje mesmo e marque o seu tempo. Obrigue-se a orar por 5, 10, 15 minutos, 20, 30 e assim vai. Estabeleça uma meta e marca isso no relógio. E não se permita abandonar a oração antes dessa meta. Aliás, pedir para que Deus coloque no seu coração vontade de orar é um exemplo perfeito de uma oração que pede a verdadeira sabedoria. E uma segunda coisa que também provavelmente nunca te contaram sobre a verdadeira sabedoria é a seguinte: é que era muito comum lá no Oriente Antigo o uso de um certo tipo de redação que eram chamadas de aforismos, que nada mais são do que sentenças curtas, instruções sábias, para fácil memorização, para uso prático no cotidiano. Aí pôs então uma grande motivação para a confecção do livro de Provérbios. E nesse tipo de texto era muito comum uma grande preocupação dos sábios, a instrução dos filhos. Isso por causa da crença sobre a vida eterna. Nota que a realidade da vida eterna ela não era entendida da mesma forma que a gente entende hoje. Tá? Lembra que hoje nós temos o Novo Testamento, que explica para a gente detalhadamente sobre o Messias, sobre o Espírito Santo, sobre a morte, a própria vida eterna, sobre a Nova Jerusalém. Mas os antigos israelitas, eles não tinham isso. Então a preocupação deles era manter viva a memória dos seus antepassados por intermédio da força do seu nome. Era isso que era forte para eles. Aí então a grande importância dessa transmissão de instrução de geração para geração, ou em outras palavras, a transmissão do legado do tal filho meu. Isso significa que não se tinha ideia de largar o filho na escola e pronto. Não. O pai ele precisava formar o seu filho não apenas para que ele ganhasse conhecimento ou aprendesse competências e habilidades. Não. O pai formava o filho para transformar o seu ser por completo. Essa é a proposta pedagógica de Provérbios. Mas isso era muito comum também na literatura egípcia, na literatura mesopotâmica. Para que vocês tenham uma ideia, no livro de Provérbios tem uma extensa seção que é praticamente idêntica a outros escritos egípcios. Então perceba, todos os povos do Antigo Oriente eles estavam preocupados com a mesma coisa, formar as próximas gerações na sabedoria. Só que provérbios bíblicos, que foram inspirados por Deus, pelo Deus verdadeiro, eles fizeram alguma coisa bem incomum. Eles colocaram toda a literatura do Oriente Antigo num nível inferior e colocavam a sabedoria bíblica num patamar mais elevado. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram os provérbios daqueles povos e eles acrescentaram um fator ímpar, o temor do Senhor, a necessidade do temor do Senhor. Então, como resultado, qualquer sabedoria sem o temor do Senhor, eles mostravam que era uma loucura vã. Ou seja, para o sábio israelita, não há como uma pessoa ser verdadeiramente sábia sem temer a Deus. Olha só como é que isso funciona. Lá em Provérbios 22 está escrito assim, olha: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprima ou subjugue o humilde no portão. Mas existe um manuscrito antigo atribuído ao egípcio Amenemope, que no seu capítulo 2 ele registrou assim, olha: acautela-te de roubar os pobres e oprimir os aflitos. São praticamente idênticos, né?
Existem uns 30 textos que são idênticos assim. E muitas pessoas, quando elas se deparam com isso, elas ficam apavoradas. Será que Salomão fez plágio? Não. O que tinha ali era um diálogo entre os textos antigos. Agora veja como que Salomão usou a sabedoria pagã e colocou ela como um texto de segunda divisão, segunda categoria. Porque eles não levavam em conta o temor do Senhor. Olha só. Provérbios 22:22 está lá. Não roubes o pobre porque é pobre, nem oprima o humilde no portão. Isso o Amenemope disse. Mas agora veja o que o versículo seguinte, o 23, vai dizer. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Interessante, né? Sem o versículo 23, o 22 fica bem pobre. Então, você anotou aí? O segundo item da nossa lista é esse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você está anotando? Olha, se você não estiver anotando, pausa esse vídeo, pega um lápis, pega um caderno. É muito importante você manter um arquivo com tudo que você vai aprendendo nessa caminhada, tá bom? E também não deixa de se inscrever aqui nesse canal para você não perder essas meditações, assim você vai aprender muita coisa e também você vai poder passar isso adiante para quem você acha que está precisando de um provérbio, de uma palavra de Deus. E agora vamos para o nosso terceiro item, que eu disse que seria bem especial. É que em Provérbios, a sabedoria não é algo a ser alcançada, mas alguém. Você deve lembrar que em Provérbios 8, o artifício retórico do autor é de personificar a sabedoria, ou seja, ao contrário da mulher adúltera, que o jovem deve fugir dela, né? Agora nós temos a mulher sabedoria, né? A personificação da sabedoria. Transformar a sabedoria numa pessoa é uma forma didática muito marcante no livro de Provérbios e que vai ligar isso à pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui que está o detalhe, não vai com muita sede ao pote não. Antes de você já ir pensando, né, lendo, pensando que o poeta hebreu está falando de Jesus, repara na meticulosidade que Deus fez quando ele escreveu esse livro. Olha só por que eu estou dizendo isso. Em Provérbios 8, a sabedoria lá ela é trabalhada de forma a ela ser desejada pelo instruendo, para ser assim uma coisa mais preciosa do mundo. Ela clama para que o conheçam, ela é pura, suas palavras são retas, ela é justa, ela quer e se dispõe a ensinar, ela é melhor do que as joias, ela mora com a prudência, ela está acima dos reis, né, porque eles precisam dela para governar bem. Aí só depois de dizer tudo isso é que o autor começa a mostrar que a mulher sabedoria é na verdade o próprio Senhor. Ela diz que eles estavam juntos, ela diz que ele estava no Senhor, o Senhor estava nele, que eles arquitetaram o mundo juntos, de modo que um se alegrava, né, com a presença do outro. Aí a sabedoria e o Senhor se dão a conhecer num verdadeiro banquete. Então, num primeiro momento, o texto mostra o quanto que a sabedoria de Israel ela é superior às demais por causa dessa conexão íntima com Deus que esculpiu o universo e que agora está presente ali no meio do povo, clamando para ser conhecida e apreciada. Isso por si só já é maravilhoso. E foi isso que atraiu os povos ao redor de Israel. Mas não satisfeito com essa beleza poética, a glória de Deus ela é exaltada ainda mais, aí sim, quando a revelação do Novo Testamento vai explicar para a gente que a sabedoria de Deus, que estava de eternidade a eternidade com Ele, que veio a ser carne e osso para se relacionar com a gente, né, porque a sua presença física fosse real e para que ela se mostrasse definitivamente no rosto de uma pessoa viva, né, de uma pessoa que viveu com a gente, comeu com a gente, chorou com a gente, se entregou pela gente, foi para a cruz e ressuscitou. Essa pessoa é a verdadeira sabedoria de Deus. E aí, você já buscou a sabedoria por esse ângulo? Você já havia ouvido falar sobre essas coisas? Me conta o que você achou. Se isso é novidade para você, esse canal é seu também. Se você gosta de aprender sobre a sabedoria de Deus, passe esse estudo adiante. Eu coloquei aqui nas descrições um link para você poder baixar esse estudo e para você usar ele como quiser. Só vou te pedir uma coisa, não é like nem para compartilhar nada não, é que você use isso para a glória de Deus. Mas é claro que se você achar esse conteúdo relevante, que se achar que ele pode ser uma bênção para mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Além de você mesmo, sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra. Busca aqui no canal, você vai conseguir até ver os assuntos que já foram tratados. Compartilhe para abençoar alguém. Compartilhe um provérbio com quem você ama. O entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões ela está gritando.
É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez de prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros.